Você sabe, ou já deve ter ouvido falar, que Salomão foi um dos homens mais ricos da história. Mas afinal de contas, o que Salomão fez? Quais princípios ele aplicou? O que ele fez durante a sua vida que o tornou uma referência quando nós falamos em prosperidade, em riqueza e em conquista? Eu quero nesse vídeo abordar com vocês 7 princípios que tornaram Salomão uma pessoa próspera e que teve um crescimento exponencial. Então, fica ligado aí, pega papel, pega caneta aí e anota para que você também possa crescer. Muito prazer, meu nome é Lucas Akel e eu quero ajudar você a prosperar financeiramente. Então, conte comigo para que, através desses vídeos e também todos os conselhos que eu dou aqui, você possa também crescer financeiramente. E também já deixa o seu like, a sua curtida, que é muito importante para que esse vídeo alcance mais pessoas aqui no YouTube. Vamos lá então, gente? Vamos ver o que fez Salomão prosperar de uma forma sobrenatural durante a sua vida. Primeiro fator, um dos 7 segredos do sucesso de Salomão foi que Salomão buscou sabedoria. Em Provérbios capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Nesse versículo que faz referência à vida de Salomão, nós vemos já que ele elenca a sabedoria como algo muito mais poderoso, muito mais precioso do que o próprio ouro e do que a própria prata. Mas afinal de contas, Lucas, o que é sabedoria? O que é ser sábio? Sabedoria nada mais é do que você saber o que e como fazer. Eu considero um conceito geral de sabedoria como conhecimento aplicado. É você ter um conhecimento, um entendimento sobre algo, mas você também ter a sensibilidade de colocar aquilo em prática. Salomão, ele buscou isso. Salomão buscou sabedoria e ele teve sabedoria para governar, para reinar Israel durante anos. E nós, para a nossa vida financeira, para os dias em que vivemos, precisamos também buscar sabedoria. Salomão, ele pediu sabedoria, mas também foi um homem que buscou incessantemente a sabedoria para saber o que tinha que fazer. Uma coisa eu quero que você entenda: não espere que Deus faça aquilo que compete a você fazer. Na nossa história, na nossa vida, existem 2 planos. O plano onde Deus faz as coisas, mas também o plano onde nós fazemos as coisas. Você ser sábio, você ter sabedoria, assim como Salomão teve, é você entender aquilo que você precisa fazer e você se dedicar, você se comprometer, você decidir realmente colocar aquilo em prática, porque Deus com certeza vai fazer a parte dele, mas você também precisa fazer a sua. E isso é sabedoria, é saber o que, como e o porquê fazer. E também, além de você ter a sabedoria, você precisa, assim como Salomão, buscar de uma forma incessante por ela. Segundo princípio que fez de Salomão um homem muito próspero é que Salomão reconhecia as suas limitações. Vamos ver o que diz em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha o que Salomão declara: eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. O que Salomão está declarando nesse momento? Ele está abrindo a sua mente para aprender coisas novas. Ele está reconhecendo que ele não sabia, ele não tinha o entendimento de como governar, de como reinar. E ele se coloca numa posição de aprendiz. Quem quer prosperar na vida, quem quer crescer principalmente no que diz respeito a finanças, se não tiver aberto a um conhecimento novo, nunca vai para frente. Você precisa, assim como Salomão nos ensina aqui, reconhecer as suas limitações, mas também buscar o conhecimento para sanar elas. Se você, por exemplo, é limitado no conhecimento financeiro, você precisa buscar conhecimento financeiro. Busque livros, busque cursos, busque pessoas que podem te ajudar a você prosperar e ter o melhor condições da sua vida financeira. Conhecer suas limitações é um dos segredos para o sucesso.
Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: ao reconhecer o que você não sabe, busque saber. Então, se você sabe que você tem dificuldade em tal assunto, é realmente naquele assunto que você precisa buscar saber. Isso é muito importante porque você abre o seu coração, você abre a sua mente para um entendimento, para um conhecimento novo, e isso faz com que você cresça. Está entendendo por que Salomão prosperou de uma forma sobrenatural? Terceiro princípio, e esse eu gosto muito, Salomão tinha e ouvia mentores. Provérbios capítulo 1, versículo 5 diz: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Você precisa do seu lado pessoas que já venceram a batalha que você está enfrentando. Tem batalhas que eu enfrento que eu preciso me aliançar, chegar perto de pessoas que já venceram essa mesma batalha. Ela vai se tornar um mentor porque ela sabe o que fazer, o que não fazer e como fazer. Para a nossa vida financeira, da mesma forma. Para você prosperar, para você crescer em patrimônio, crescer em riqueza, você precisa de pessoas que já conquistaram isso, que já fizeram isso e vão ajudar você a trilhar esse caminho. Até tem uma passagem na Bíblia que eu creio que um dos maiores mentores de Salomão foi o seu próprio pai, o rei Davi. Entenda uma coisa, o sucesso, ele deixa pistas. Davi foi um excelente rei. Davi foi um rei exemplar. Então, o sucesso de Davi deixou pistas para que Salomão pudesse governar também. Olha só o que diz em 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, assim como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha o que Davi está falando para Salomão. Está dando uma direção, está aconselhando, está sendo um mentor para Salomão. Então, nós precisamos, para a nossa vida, para as nossas finanças, mentores, pessoas que já passaram por aquilo que a gente passou e vão nos ajudar a chegar no outro nível. Quarto princípio de Salomão, e esse você precisa prestar muita atenção: Salomão não se apressava. Salomão entendia o tempo para as coisas acontecerem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Você precisa ter paciência e entender o tempo certo para as coisas. Ah, Lucas, mas ser paciente é ser devagar. Quem que disse isso? Não. Ter paciência não é você ser demorado, não é você ser devagar. Ter paciência é você compreender e discernir o tempo certo para fazer algo. Salomão, ele foi paciente, ele não se apressava. Ele sabia que se ele colocasse os planos dele na frente dos planos de Deus, ele poderia se frustrar. E isso acontece muito na vida financeira de pessoas. Porque pessoas se apressam em conquistar algo. E qual que é o resultado disso? Dívidas, despesas desnecessárias, compras por impulso. Então tudo isso nós temos que cuidar, nós não podemos ser apressados, mas temos que entender o poder que o tempo tem para fazer a gente prosperar financeiramente. Não se apresse, saiba respeitar o tempo, saiba entender que o tempo é um aliado seu na jornada financeira. O tempo tem que ser um aliado e não um vilão em toda essa jornada chamada vida. Quinto conselho: Salomão aprendeu com a vida. Como assim, Lucas? Salomão aprendeu com a vida.
Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm dinheiro, alimento, nem tampouco são os entendidos os que têm riquezas, nem mesmo os que têm conhecimento têm o favor, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Olha o que Salomão diz, que o tempo e o imprevisto, ou seja, os desafios que aparecem, vêm para todos eles. Então, todas as pessoas que querem prosperar, que querem crescer, têm que estar cientes que passarão por desafios na vida. Salomão soube enfrentar os desafios. Salomão soube superar os imprevistos. Entenda uma coisa, todo desafio que aparece diante de você não é para te parar, não é para fazer você retroceder, mas é para te tornar alguém melhor. É para fazer que você cresça, que você avance, que você aprenda coisas novas, que você extraia de dentro de você aquilo que você carrega e não sabe. Então, essa é a função dos desafios. E é isso que Salomão está falando aqui. O tempo e os desafios virão para todos. Mas o grande detalhe é em como você lida com isso. Em como você entende os desafios. Todo desafio financeiro que aparece diante de você é para você aprender algo que você ainda não sabe. Então, o poder dos juros compostos, o poder de você ter uma reserva de emergência, o poder de você ter uma organização financeira. Tem desafios, tem imprevistos que vão chegar para ensinar você a respeito desses assuntos. O sexto conselho, o sexto princípio que Salomão obedeceu, o sexto segredo do sucesso de Salomão foi que ele fazia e seguia planos. Um versículo muito conhecido, você já deve ter ouvido falar dele. Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você tem que ter plano para tudo que você quer conquistar e construir na sua vida. Tem que ter um plano para a casa própria. Tem que ter um plano para a viagem dos sonhos. Tem que ter um plano para a realização financeira. Tem que ter um plano para a sua independência financeira. Você tem que fazer esse plano e tem que seguir ele. Se você está endividado, tem que ter um plano para sair das dívidas. Então você precisa ter planos, algo concreto nas suas mãos que vai clarear tudo para você saber o próximo passo que você deve dar. Então faça planos. Quando você quiser conquistar algo, quando você quiser comprar algo, planeje. Porque quando você planeja, você vê a viabilidade daquele projeto, daquela compra, daquela aquisição. E sétimo conselho, e esse eu acho muito interessante porque diz respeito à nossa mentalidade. Salomão sabia o que ele queria. Salomão não fazia as coisas em vão, não pedia por pedir apenas, mas ele sabia o propósito, ele sabia o que ele queria, onde ele gostaria de chegar. Muitos não conquistam nada de relevante por não saberem realmente o que desejam. O teu desejo, a tua visão é o que libera a provisão. Eu vou repetir. O teu desejo e a tua visão a respeito de algo é o que vai liberar a provisão para aquele projeto. 3 etapas você precisa entender. Primeira, visão. É você ver. É você saber onde você quer chegar. A segunda etapa é a ação. É você caminhar em direção àquela visão. E a terceira é a provisão. O que você quer falar com isso, Lucas? Que sem visão você não terá a provisão que precisa. 2 Crônicas, deixa eu ler isso para você que isso aqui é muito importante. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 11 e 12 diz assim: Salomão respondeu: ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com meu pai Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra, dirigida a Davi, meu pai, concretizou-se, e fizeste-me rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me agora, olha só, dá-me agora sabedoria e conhecimento para governar com competência,
Porque quem seria capaz de dirigir sozinho uma tão grande nação como essa? O que Salomão queria aqui? Governar com competência. Ele queria a sabedoria para governar com competência. Salomão sabia o que queria. Salomão tinha um desejo muito claro no seu coração. Salomão sabia onde ele queria chegar. Ele pensava, eu preciso governar esse povo com competência. Mas para isso eu preciso de algo. E aí Deus derrama sobre ele sabedoria e conhecimento. Você precisa ter um desejo dentro de você para que Deus libere algo sobre a tua vida. Você precisa ter uma visão, você precisa ter um sonho, uma determinação para que Deus possa liberar a provisão. Sem desejo, sem visão, não há provisão. Você precisa, assim como Salomão, desejar algo, porque quando você deseja, quando você vê, Deus libera, Deus destrava. E esses foram os 7 princípios que tornaram Salomão um homem muito próspero. Você que a partir de hoje vai prosperar na sua vida, na sua família, nos seus negócios, eu quero que você escreva aqui nos comentários, eu vou prosperar. E eu quero que você conte comigo para mais vídeos como esse. Vídeos que eu vou ensinar para você sobre finanças na prática e também sobre finanças à luz da Bíblia, da forma como a Bíblia nos ensina. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, a tua curtida, compartilhe com mais pessoas, mande para pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. E também, se você não é inscrito no canal, te inscreve aí. Eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe e que você tenha um futuro de paz, crescimento e muita prosperidade.